tarde, família! Ateliê na TV, estamos começando mais um programa. Você está vendo tecidos, peças de patchwork. Hoje um programa diferente, direto aqui do ateliê da Ana Cosentino, dando um show de patchwork. Muita gente sempre fala do ateliê dela, cheio de tecidos e, claro, cheio de peças maravilhosas de patchwork. Tem colchas, tem bonecas, tem travesseiros. Você que gosta de um caminho de mesa, é a aula de hoje da Ana Cosentino, inspiradora aqui, o seu ateliê aqui, direto de Jundiaí. Deixa eu dar um beijo aqui na Ana Cosentino. Ana, essas peças estão todas expostas aqui, são suas, das alunas. Tem peça para todos os gostos e várias técnicas diferentes, né, Ana? Tem, doutora. As peças que estão aqui são mostruários de aula, são peças que não são expostas na parede, não são peças de venda, são peças do curso de patchwork que eu ministro aqui na loja. As meninas tinham curiosidade em conhecer a loja, então eu trouxe vocês aqui para dar uma olhadinha para vir conhecer. Sejam bem-vindas, a casa está aberta. Quem vier para Jundiaí, as portas estão abertas, pode vir nos visitar, tomar um cafezinho. Agora, você que está nos assistindo em qualquer parte do Brasil, não consegue vir para Jundiaí, não tem problema, porque a Ana dá a sua aula via Ateliê na TV para todo o Brasil, mostrando sempre de uma maneira fácil e que todo mundo vai conseguir fazer a aula de patchwork. Muita gente tem escrito para a gente, mandando mensagem no Facebook, no próprio e-mail, dizendo que você explica de uma maneira fácil e que realmente estão conseguindo fazer as peças, né, Ana? E até mandando peças prontas, que é legal, né, Ana? Eu estou muito feliz, doutora. Eu tenho recebido muitas fotos, muitas imagens pelo Facebook das meninas produzindo eu apresento a aula no seu programa, 2, 3 dias as aulas vêm para mim como um retorno. Isso é muito gratificante. Então eu queria pedir mesmo que as meninas que fizessem me mandem, eu retorno, dou sugestão, critico construtivamente o que deve melhorar, onde pode melhorar. Isso é muito interessante e está dando resultado, porque elas estão realmente me mandando. Eu tenho recebido muitas fotos, eu tenho pensado em montar uma pasta só de trabalhos dessas meninas, até uma exposição com trabalhos dessas meninas aí que realmente não tem possibilidade de fazer um curso de patchwork na sua cidade, então estão aproveitando o nosso espaço para fazer. Então vamos lá, pessoal, vamos para a aula. A Ana Cosentino vai ensinar para vocês um lindo caminho de mesa. Vamos lá, Maurício. Olá, meninas. Então, a proposta que eu trouxe hoje para vocês, eu pensei em fazer um centro de mesa e procurei fazer um centro com 2 tons, o azul e o verde. As meninas até brincam comigo que eu trabalho muito com os tons outonais. Se o Mal puder mostrar, realmente a minha loja, a maior parte predomina os tons outonais. Mas eu gosto muito também do azul, do verde. Então eu trouxe um trabalho nas cores frias para vocês e com um bloco, se o Maurício puder me mostrar aqui, olha, com uma montagem diferente, um retângulo com um triângulo. Sem fazer, o destaque desse centro aqui é que eu não faço esse corte aqui. Então eu vou explicar para vocês como construir essas células, como eu chamo, né? Sem fazer um corte aqui, olha. Espero que vocês aproveitem bastante. Depois dá para montar colcha, dá para montar bolsas, almofadas, trilhos de mesa. A proposta de hoje é um centro de mesa, mas nada impede que vocês possam fazer outras coisas. Então, para a gente começar, o que eu vou precisar? Eu vou precisar cortar uma faixa de 6,5 por 26 centímetros. Todas essas medidas, inclusive o gráfico da estrela, vai estar no site do ateliê, vocês podem pegar. A faixa vai ter 6,5 por 26, de 2 tons diferentes. Esses tecidos aqui são para montar isso daqui, olha, essa partezinha aqui. Então, em vez de eu cortar quadrado por quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou cortar uma tira e vou costurar essa tira e depois da tira costurada, eu vou cortar os retângulos que eu preciso. Então, tenho a tira de 6,5 por 26 do claro, de 6,5 por 26 do estampado. Vou unir uma com a outra e vou para a máquina. Eu estou aqui com a nossa Singer Brilhance, uma máquina muito gostosa de usar. Ela tem 74 pontos, então eu vou fazer uma costura reta, mas eu vou demonstrar para vocês, quando eu quero mudar os pontos aqui, o que eu faço? Eu tenho esses 74 pontos aqui. Para fazer a costura reta, eu preciso que ela esteja no 00. Se eu quiser trabalhar com qualquer ponto decorativo, eu venho aqui, olha, vamos supor que eu queira o ponto 12. Parece uma espinhinha de peixe. Essa primeira seta aqui, eu trabalho na dezena. Então, eu vou pôr o 1. Mudo aqui para o 1. E o 2, a unidade, é o 11, 12.
Se eu quiser 44, eu venho na dezena, mudo aqui, olha. Se observar aqui, ó, mudo para o 4 e do lado de cá, 44. Ele é muito fácil de manusear. Aqui eu mexo no comprimento do ponto, eu aumento ou diminuo. Como eu quero costurar reta, eu vou vir aqui, olha, vou voltar ela para o 0. 0 e do lado direito também o 0. 0, 0 é meu ponto reto. Vou começar a costurar junto direito do tecido com direito do tecido. Venho aqui, ponho justo, seguro. Lembra daquela dica que eu falei? Para começar, segura o fio do tecido, porque senão ela puxa e acaba desempenhando a máquina. Venho, vou acertando o tecido, sempre mantendo aqui, ó, 1/4 de polegada ou pezinho de máquina que o pessoal fala. Ela possui um retrocesso, a máquina, que ajuda bastante também, olha. Venho aqui, volto. É o meu retrocesso, esse botãozinho aqui é do meu retrocesso. Tiro da máquina, do lado de cá tem um cortador de linha que eu já aproveito e já corto, olha. Corto até o que eu comecei. Às vezes a gente esquece de levar a tesoura para a máquina, olha. Já está costurado. Vou para o ferro ou com o meu vincador. Alinho, passando bem certinho. E vou cortar 4 pedacinhos de 6,5. Então, venho aqui com a régua, alinho o meu tecido. Quando eu falo alinhar em 90 graus, às vezes as meninas ficam confusas com o que é alinhar em 90 graus. Venho aqui, ó, no ângulo reto aqui, né? Uma dessas linhas de base e aqui também no reto, olha. Deixo justo, mão firme. Eu brinco com as meninas para não colocar a mão de madame. Por que não colocar a mão de madame? Porque às vezes a mão escorrega e você acaba se machucando. Outra dica, não passem creme nas mãos para depois vir para a placa, porque a mão acaba escorregando, já vi acontecer acidente. Mão firme, dedo indicador, alinhei o tecido. Alinhei o tecido, tirei essa rebarba, viro para o lado do coração. Virei para o meu lado do coração e vou tirar, é uma régua decimal. Toda a nossa régua de pet é uma régua decimal. Então, ela é feita de 5, 10, 15. Eu quero 6,5. Então, eu tenho 5 aqui, 5,5, 6, 6,5. Ponho certinho nessa linha de base aqui. Uma outra dica que eu dou também, eu posso alinhar essa régua aqui, olha. Eu não gosto de alinhar ela aqui, porque na hora que eu corto, às vezes faz isso, ó. Então, eu sempre puxo ela para essa primeira linha mais grossa aqui. Essa é uma dica que eu acho importante dar, que facilita, olha. Alinhei certinho aqui e certinho aqui. Esse é o nosso ângulo reto que eu costumo falar bastante. Alinhei, mão firme, cortei o meu retângulo. Vou fazer isso em toda a peça. Vou tirar 4 pedacinhos de 6,5. Eu não vou cortar todos porque eu já tenho o passo a passo mais adiantado. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar uma faixa de 6,5 pelo comprimento total e vou cortá-la por 11,5. Essas medidas todas, nós temos elas no site, tá? 6,5 por 11,5. Vou vir aqui, vou colocar em cima, vou para a máquina e vou costurar. Costurei, tiro o fio também, a mesma coisa, corto o fio. Limpei toda a peça. Sempre procura deixar a peça toda limpa, sem fios, tá? Isso facilita muito o nosso trabalho. Vou preparar 4 pedacinhos, que eu chamo de células. Da mesma maneira, olha. Vou fazer as 4 células, todas elas iguais. A mesma maneira. Reservo. Fiz essas 4 células, reservo. Esse centro ele é muito fácil. Eu tenho somente essa célula aqui e essa daqui, que é o que eu vou explicar agora. Para montar esse centro, eu tenho que construir essas 2 células. Essa daqui eu acabei de explicar, ela é muito fácil. Vocês podem, inclusive, fazer outros trabalhos utilizando somente essa célula aqui. Essa daqui também é uma célula muito fácil de ser feita. Como que ela é feita? Eu tenho que construir isso daqui, olha. Tem que construir
um retângulo azul, um retângulo verde. Como que eu construo esse retângulo azul e esse retângulo verde? Eu vou pegar a mesma altura, 6,5 por 11,5. Vou cortar um quadrado de 6,5 por 6,5 e vou riscar uma linha na diagonal, tanto no azul quanto no verde. O que que difere um do outro? É aqui, olha. Eu queria que o Maurício mostrasse bem, olha. As peças no azul eu vou riscar diagonal para a esquerda. As peças do verde eu vou riscar diagonal para a direita. Então eu vou formar como se fosse um triângulo. Observa aqui que eu estou formando como se fosse um triângulo. O que que eu vou fazer? Ponho o tecido, esse tecido do quadradinho, sobre o tecido azul, alfineto, venho para a máquina e vou passar uma costura bem em cima da linha de grafite. Eu já trouxe esse daqui costurado para mostrar para vocês. O que que a gente faz? Eu costurei e vou recortar aqui. Uma dica que eu vou dar para vocês, que eu vou costurar aqui para mostrar. Esse triângulo que está aqui, eu vou descartá-lo. Então, eu posso fazer, em vez de jogar fora, a gente tem dó de jogar tecido fora. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, vou costurar sobre a linha. Seguro o fio, olha. Costurei. Para não descartar esse tecido aqui e jogar fora, eu volto com ele na máquina, olha. Mantenho um pezinho de máquina, volto ele. Eu nem cortei a linha, voltei para a máquina. E eu vou explicar o porquê que a gente faz isso, ó. Tirei, certo? Venho aqui e corto esse excesso. Ou com cortador ou com tesoura. Esse triângulo eu iria jogar fora. Mas as meninas sabem que a gente morre de dó de jogar fora todos os tecidos. Então, o que eu faço? Ele é um triângulo já feito. Arruma um pote de vidro, um pote de vidro, fica até bonito para decorar. E vai jogando dentro desse pote de vidro. Uma hora você pega esse triângulo, emenda tudo, faz um trabalho de scrap. Então, isso daqui que eu iria descartar, eu guardo para fazer uma outra peça. Construo os meus retângulos, recorto essas células. Recorto aqui. Recorto aqui. Vou pro ferro ou pro meu vincador. Passo. Passei. Passei. Como que eu vou fazer? Agora, aqui é muito importante. Eu tenho recebido alguns trabalhos de algumas meninas que elas têm me mostrado trabalhos feitos com pontas. E eu sou bastante exigente na parte do encaixe dessas pontas. Para fazer esse canto aqui, olha, a gente tem que tomar alguns cuidados. E para ele fazer bem certinho essa ponta, eu vou dar uma dica para vocês, que é muito importante na hora da construção de qualquer triângulo. Esse canto aqui, olha, que a gente precisa ter o encaixe certinho. Então, o que eu faço? Não basta eu simplesmente unir um com o outro. Eu preciso usar o alfinete. Esses alfinetes aqui, eles nos auxiliam muito, que é o alfinete longo e de ponta de florzinha chata. Eu venho aqui, pego na linha, olha, estou alfinetando bem na linha, certo? Viro para cá e vou encaixar nessa outra linha aqui, ó, alfinete com alfinete, linha de costura com linha de costura, olha. Acho que conseguiu mostrar bem aqui, ó. Venho do lado de cá, viro para a parte de fora. Como o meu alfinete está para fora, eu posso ir com ele para a máquina e passar por cima do alfinete. Essa é uma dúvida que às vezes as meninas têm. Pode costurar em cima do alfinete. Se o meu alfinete está virado aqui, olha, nessa posição, a máquina, ela costura em cima, olha. Eu vou passar em cima da máquina, vocês vão ver que não acontece nada, olha. A máquina pula o alfinete. Eu não posso colocá-lo na mesma direção. Corto e tiro. Quando eu abrir, olha, o encaixe está certo. Certo? Vou preparar 4 células. São essas daqui. E vou montar dessa maneira aqui, olha. Já está quase pronto o nosso bloco. Preparei
quatro células. Já havia preparado essas outras células aqui. Não falei para vocês que era bem fácil de fazer? Vou encaixar esse quadrado estampado no canto, olha. Venho para cá, venho com ele para cá, venho aqui e aqui. E o centro, eu vou colocar um quadrado de 11,5 por 11,5 da mesma estampa. Prontinho o nosso bloco. Para costurar, eu vou separar por faixas. Eu vou fazer essa construção aqui, olha. Vou separá-lo por faixa. Primeiro eu vou unir as faixas na horizontal e depois eu venho e uno aqui. Vou construir três blocos desta maneira aqui, olha. Já tá costuradinho, certinho. Já trouxe aqui adiantado para vocês. Eu vou construir 3 blocos. Vou unir esses 3 blocos da mesma maneira que eu expliquei. Os cantos aqui, olha, certinho. Vou unir os 3 blocos e eu trouxe um aqui, adiantado, que eu pretendo fazer uma bolsa com esse bloco aqui. E vou colocar 2 bordas. Lembra aquela dica que eu já dei anteriormente? Para eu valorizar esse bloco aqui, eu sempre coloco uma borda num tom acima, ou de uma das cores que eu estou trabalhando. Então, eu vou colocar uma borda de 5 e uma borda de 7,5. Sempre lembrando que eu coloco primeiro as das laterais e depois as superiores. Finalizo, vou montar o bloco. Nesse caso aqui, eu montei ele sem o viés. Eu coloquei uma manta resinada, o direito do trabalho com o avesso, fiz uma costura em volta todinho e deixei um espaço aqui para virar. Aí é só revirar, dar ponto invisível e está pronto o nosso centro. Muito fácil de fazer, simples. Olha aí, a muitas Ana opções. Conceitino deu um show aqui. Eu tava lá assistindo a aula. Olha que perfeição. Quero agradecer aqui a Ana, as meninas aqui, né? Só queria Sempre no agradecer, ateliê, né? essa é a minha equipe, as meninas que trabalham comigo. A gente nunca trabalha sozinho, né? Então, as meninas que às vezes ligam aqui, essa é a minha equipe, as meninas que me ajudam aí. Mandando um beijo, menino. Mandando um beijo. Tchau, pessoal!